O menino que sobreviveu. Capítulo 1. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas do mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque eles simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era um diretor de uma firma chamada Grunnings. Ele fazia perfurações, era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley era magra e loura, e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil, porque ela passava grande parte do tempo espichando-o por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursleys tinham um filhinho, chamado Dudley, ou Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã das senhoras Dursley, mas não se viam há muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido emprestavam eram o que havia de menos parecido possível com os Dursleys. Eles estremeciam só de pensar que os vizinhos iriam dizer se os Potters aparecessem na sua rua. Os Dursleys sabiam que os Potters tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potters à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquela. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira, monótona e cinzenta, em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo que as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam em acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava, ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley fofocava alegremente, enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em que uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo, contrafeito o Sr. Dursley. Ao sair de casa, entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua em que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Deveria ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou, enquanto virava a esquina e subia a rua. Espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça, tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou mais em nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal,
não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas, os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho que ele. E usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam, obviamente, arrecadando alguma coisa. E devia ser isto. O tráfego avançou alguns minutos. Depois o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings. O pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no 9º andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil de se concentrar em brocas naquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia. Embora as pessoas da rua as vissem, elas apontavam e se espantavam, enquanto a coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais viria uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até na hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas de capa, até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que ouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, a verdade foi o que eu ouvi. É, o filho deles, Harry. O Sr. Dulles parou de repente. O medo o invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam, como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessava a rua depressa. Correu para o escritório e disse rispidamente à secretária que não o incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminara de discar o número da casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando: não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter, com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira um menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar com a Sra. Dursley. Ela ficava tão perturbada. A simples menção da irmã não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim aquelas pessoas de capa. Achou bem mais difícil de se concentrar nas brocas naquela tarde. E quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali na porta. Desculpe, murmurou. Quando o velhinho cambaleou e quase caiu, levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado no chão. Ao contrário, seu rosto se abriu um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem: não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegrou-se porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz.
e o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho, e também achava que fora chamado de trouxa. O que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperara que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã. Agora ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa, disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu, apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isto era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. O Sr. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha e, ainda que Duda, aprenderam uma palavra nova. Nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram as corujas do país se comportando de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje, voando em todas as direções desde o alvorecer. Especialistas não sabem explicar porque as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso muito misterioso. E agora com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestade de corujas hoje à noite, Jorge. Bom, Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo este ano, mas para hoje, uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. As estrelas cadentes em todo o país, corujas voando durante o dia, gente misteriosa usando capas por todo lado, e um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala, trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava, teria que lhe dizer alguma coisa, pigarreou, nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley apareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente, fingiam que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas e estrela cadentes e vi uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Contou a Sra. Dursley. Bom, pensei talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley bebericou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar o que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry. O nome feio e vulgar. Você quer saber a minha opinião? Ah, é, disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. Concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra.
sobre o assunto. A caminho do quarto onde foram se deitar enquanto a senhora Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da rua dos alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas. Será que tudo isso teria ligação com os Potters? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados como um casal de bem, ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram, a senhora Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da senhora Dursley. Os Potters sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente da sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que tivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado, o Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato do muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel, como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros, e nem sequer estremeceu quando a porta do carro bateu no dia seguinte. Nem mesmo quando duas corujas mergulharam do alto, na verdade. Era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estava vigiando. Pareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrava nada parecido com este homem na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado de seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás dos óculos em meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde seu nome até as botas, era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado. Porque ergueu a cabeça de repente para o gato que continuava a fixá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou: "Eu deveria ter imaginado." Encontrou o que procurava no bolso interior da capa, parecia um isqueiro de prata. Abriu-o e ergueu no ar, e o acendeu. E o lampião de rua mais próximo apagou-se em um estalido seco. Ele acendeu de novo, o lampião seguinte piscou e apagou. 12 vezes. Ele acionou o isqueiro, acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas em toda a rua eram 2 pontinhos minúsculos ao longe. Os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Dursley, de olhos de contas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu, caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas, passado algum tempo, dirigiu-se a ele. "Imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall." E virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava óculos e de lentes quadradas, exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda. Trazia cabelos negros presos num coque apertado. Parecia decididamente irritada. "Como soube que era eu?" perguntou.
Minha cara professora, nunca vi um gato se sentar tão duro. O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado. Em um muro de pedra, respondeu a professora Minerva. O dia todo? Quando podia estar comemorando, devo ter passado por mais de 10 festas e banquetes a caminho daqui. A professora fungou aborrecida. Ah, sim. Eu vi que todos estão comemorando, disse impaciente. Era de se esperar que fossem um pouco mais cautelosos, mas não. Até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal. Ela indicou com a cabeça as salas escuras dos Dursleys. Eu ouvi. Bandos de corujas, estrela-cadentes. Ora, eles são completamente idiotas, não podiam deixar de notar alguma coisa. Estrelas cadentes em Kent, aposto que foi coisa do Dedalo Deagle. Ele nunca teve muito juízo. Você não pode culpá-los, ponderou Dumbledore, educadamente. Temos tido muito pouco que comemorar nos últimos 12 anos. Sei disso, retrucou a professora mal-humorada. Mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas. Saem às ruas em plena luz do dia, sem nem menos vestir roupa de trouxa, e espalham boatos. Diz, Guela lançou um olhar atento a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa, mas ele continuou calado. Por isso ela recomeçou. Ia ser uma graça se, no próximo dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que eles realmente tenham ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito que agradecer. Aceita um sorvete de limão? Um o quê? Um sorvete de limão. É uma espécie de doce dos trouxas que sempre gostei muito. Não, obrigado, disse a professora Minerva com frieza. Como se não achasse que o momento pedia sorvete de limão. Mesmo que você sabe quem tenha ido embora, minha cara professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-la pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem, há 12 anos venho tentando convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu, Voldemort. O professor franziu o rosto, mas Dumbledore, que estava separando 2 sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo ficava tão confuso quando todos paravam de dizer você sabe quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Voldemort. Sei que não vê, disse a professora, mas parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único de quem você sabe quem é. Está bem. De quem Voldemort tem medo. Isso é um elogio, disse Dumbledore, calmamente. Voldemort tinha poderes que nunca tive. Só porque você é muito bem, nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava de meus abafadores de orelhas novos. A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse: As corujas não são nada comparados aos boatos que correm. Sabe o que estão dizendo? Porque ele foi embora? Quem finalmente o deteve? Aparentemente a professora Minerva chegara ao ponto que estava ansiosa para discutir a verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro. Porque nem como o gato, nem como mulher. Ela fixara antes de um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que, seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar, até que Dumbledore confirmasse se ser verdade. Dumbledore, porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo, continuou ela, é que a noite passada Voldemort apareceu em Godric's Hollow. Foi procurar os Potter. O boato é que Lily e Tiago Potter estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lily e Tiago, não posso acreditar. Não quero acreditar. Ah, alvo. Dumbledore estendeu a mão e deu-lhe um tapinha no ombro. Eu sei, disse deprimido. A professora Minerva tremeu ao prosseguir.
E não só isso, estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, Harry, mas não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe o porquê nem como, mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter, por alguma razão o poder de Voldemort desapareceu, e é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça séria. É verdade, gaguejou a professora. Depois de tudo o que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho, é simplesmente espantoso. De tudo que poderia detê-lo, mas, por Deus, como foi que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. A professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo da lente dos óculos. Dumbledore deu uma fungada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho, tinha 12 ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque ele repôs no bolso e disse: Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, suponho. Foi, e suponho que você vá me dizer porque está aqui e não em outro lugar. Eu vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Você não quer dizer... Não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva, pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho. Viu dando chutes na mãe até na rua, berrando porque queria balas. Harry Potter veio morar aqui. É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta, repetiu o professor com voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? As pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore, olhando muito sério, por cima dos óculos de meia-lua. Isto seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino. Famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que nem ele vai se lembrar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo isso, até que tenha capacidade de compreender. O professor abriu a boca, mudou de ideia, engoliu seco e então disse: você está certo, é claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? Ela olhou para a capa dele e, de repente, como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como essa? Eu confiaria a Hagrid minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tem o coração no lugar. Você concedeu ao professor de má vontade, mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem a tendência a... Que foi isso? Um ronco discreto quebrava o silêncio na rua, foi aumentando cada vez mais quando olhava para cima e para baixo. A rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou num trovão quando os dois olharam para o céu, e uma enorme motocicleta caiu do ar e parou a rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparado ao homem que montava ao lado. Ele era quase 2 vezes mais alto que um homem normal, pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir. Tão selvagem, emaranhados na barba, cabelos negros longos e grossos se escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo. E os pés calçados com botas de couro pareciam filhotes de golfinho. Em seus braços imensos e musculosos ele segurava um embrulho de cobertores. Hagrid exclamou Dumbledore, parecendo aliviado. Finalmente, onde foi que arranjou a moto? Pedi emprestado, professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar.
O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Não teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando Bristol. Professor Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para um embrulho de cobertores dentro. Apenas visível havia um menino que dormia um sono solto, sobre uma mecha de cabelos muito negros caída sobre a testa. Eles viram um corte curioso. Tinha um formato de um raio. Foi aí que sussurrou a professora. Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não o faria. Cicatrizes podem vir a ser úteis. Tem uma acima do joelho esquerdo que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, me dê ele aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso. Dumbledore recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dursleys. Será que eu podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid. Ele curvou sua enorme cabeça descabelado para Harry e lhe deu o que deveria ser um beijo muito asperoso e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um uivo, como de um cachorro ferido. Psiu, subilou o professor Minerva. Você vai acordar os trouxas. Desculpe, soluçou Hagrid, puxando um enorme lanço sujo e escondendo a cara dele. Mas não consigo suportar Lilian e Tiago mortos. E o coitadinho do Harry ter que viver com os trouxas. É muito triste. Mas controle-se, Hagrid, ou vão nos descobrir, sussurrou a professora, dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid, enquanto Dumbledore saltava a mureta e a pedra se dirigia. A mureta de pedra se dirigia à porta da frente. Depositou Harry devagarinho no batente, tirou uma carta da capa e meteu-a entre os cobertores do menino. Em seguida voltou para a campainha dos dois. Durante um minuto inteiro, os três ficaram parados, olhando para o embrulhinho. Os ombros de Hagrid sacudiram, e os olhos da professora Minerva piscaram loucamente, e a luz cintilante, que sempre brilhava nos olhos de Dumbledore, parecia ter se extinguido. Bem, disse Dumbledore finalmente. Acabou-se. Não temos mais o que fazer aqui. Já podemos reunir os outros para comemorar. E disse Hagrid com a voz muito abafada. Vou devolver a moto de Sirius. Boa noite, professora Minerva. Professor Dumbledore. Enxugando os olhos na manga da jaqueta, Hagrid montou na moto e sonou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. Nos veremos em breve, esperou. Professora Minerva, falou Dumbledore. Com um aceno da cabeça, a professora Minerva soou o nariz em resposta. Dumbledore se virou e desceu a rua na esquina, parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 12 esferas de luz voltaram aos lampiões, de modo que na rua dos alfeneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja. Ele avisou o gato listrado que, esquivando pela outra rua, mal dava para enxergar o embrulhinho de cobertores do batente número 4. Boa sorte, Harry, murmurou ele. Girou os calcanhares e, com o movimento da capa, desapareceu. Uma brisa arrepiou cercas bem cuidadosas da rua dos alfeneiros silenciosos e quieta sobre o negror do céu, o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta do lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da Sra. Dursley ao descobrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que, nesse mesmo instante, havia pessoas se reunindo em segredo por todo o país, que erguiam os copos e diziam a vozes abafadas: a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Fim do capítulo 1. Amor. Eu quero continuar lendo. Pra você sempre. Não importa onde você esteja agora, nem o que esteja fazendo.
Eu sempre vou te amar. E eu sempre vou ler pra você. Você nunca vai estar sozinho, tá? Nunca. Eu sempre vou estar aqui pra você. Sempre. Independente do que aconteça. Independente de como seja o futuro. Se um dia você voltar a precisar de mim. Se um dia você precisar de mim, precisar conversar, eu vou estar aqui. E eu vou sempre ler pra você. Eu te amo pra sempre. Eu te amo.